Olá, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou o professor Júnior Bola e vou estar participando agora aqui, na verdade, de uma pequena entrevista, feita pelo meu amigo Valbert, sobre alguns temas importantes, digamos que no cenário internacional e nacional hoje em dia. E o primeiro tema, Valbert, o que você gostaria que a gente falasse, Valbert? Eleições 2012 no Brasil. O que muda, o que acrescenta, qual que é o quadro configuracional que se estabelece após as eleições 2012? Ok, vamos lá. Eleições 2012 no Brasil. Como que o cenário, em que momento que essa eleição, na verdade, vai ser decidida no cenário nacional? O Brasil é um país hoje que passa por um momento diferenciado, um momento ímpar, na nossa história recente. Grande desenvolvimento, o Brasil hoje com uma projeção maior no cenário internacional, e acredito que muitas das decisões tomadas pelo povo brasileiro tenham sido deixadas levar, na verdade, por isso. São Paulo é um grande exemplo. São Paulo, a prefeitura já estava, há 2 décadas na mão, de 2 partidos, na verdade, apenas da chamada centro-direita, e o PT consegue recuperar, na verdade, essa prefeitura na mão do Fernando Haddad. O que mostra um esgotamento muito grande também do José Serra, que após ter perdido, na verdade, 2 eleições presidenciais para o PT, perde também uma eleição municipal para o PT. Isso é um desgaste muito grande para a figura do José Serra, e não sei como, que daqui para frente o PSDB vai lidar com isso. O partido, inclusive, através da figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tem dito em alto e bom tom que precisa jogar um pouco como joga o PT, ou seja, criando novos nomes, como foi o caso da presidente Dilma, como foi o caso da aposta do Haddad em São Paulo, mas há algumas perdas também do PT. Uma delas se mostra no Espírito Santo e no próprio estado do Rio de Janeiro, onde a própria postura do governo federal em relação à perda do Fundap, à perda dos royalties, vai fazer com que os candidatos não cheguem sequer ao segundo turno, os candidatos lançados tanto no Espírito Santo, na capital, quanto no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma resposta da população, na verdade. Aliás, isso refletiu até para os outros aliados. Se partimos para imaginar em relação a aliados, o município de Vila Velha sentiu um pouco isso. Não houve, na verdade, um reflexo muito positivo, de ter um acesso à presidente Dilma pelo prefeito atual, que acaba perdendo a eleição no município, não consegue ser reeleito. Vitória, a Irine também não obteve o resultado esperado, exatamente porque usou a figura da presidente Dilma, que não está, digamos que no cenário do Espírito Santo hoje, com uma boa aceitação por tudo que tem deixado de fazer pelo Estado. Aquilo que o Lula fez, de abraçar o Espírito Santo, o Lula por 2 vezes garantiu ao Espírito Santo a questão dos royalties, e a Dilma se omite nessa situação, um determinado abandono. Isso acaba gerando reflexo, mas quem sai vencedor no cenário nacional mesmo é o PSB, O PSB é um partido que sai vencendo de forma interessante. O novo partido, que foi o PSD, também se mostra como uma força interessante no cenário nacional em matéria de crescimento. E a figura tradicional do PMDB, um partido que sempre foi um partido tradicional, consegue manter praticamente suas prefeituras, e fazer, na verdade, seus cargos de vereador, como sempre, na verdade, se mostrou no cenário nacional. E aqui no Espírito Santo, o PMDB, digamos que ele conseguiu manter, na verdade, digamos que a sua estrutura, no cenário que era esperado, mas um partido que já se sente ameaçado, com o crescimento do PSB, que saiu como grande vencedor do Espírito Santo, partido do governador Casagrande, sai como sendo o grande vencedor no estado do Espírito Santo. O PT sofre uma queda muito grande. Outros partidos, como o Partido Verde, também mostram um crescimento no estado, fazendo mais prefeituras e triplicando o cargo de vereadores, os mandatos de vereadores no estado. O Partido Verde saindo aí, de uma forma interessante no cenário. E a gente acredita que, na verdade, a tendência, hoje da eleição brasileira, ela não é mais partidária. Ela já vem se desenhando com o passar do tempo, como é que eu posso dizer, nesse caminho, e mostra-se hoje que a figura pessoal hoje tem um peso um pouco maior do que a figura partidária. Isso a gente tem observado. Professor, é possível para 2014 dizer algum nome dos possíveis candidatos a governo do Estado? É possível dizer
quem é que tem se mostrado mais forte para concorrer ao cargo de governo do Estado? Veja bem, o governador Casagrande, ele provavelmente tentará a sua reeleição, mas eu acredito, tá, que dentro desse cenário ele deva ter um atrito aí com o Paulo Artung, porque provavelmente o Paulo Artung deve, né, na verdade, estudar. A princípio fala-se em Paulo Artung no Senado, mas ele deve estudar a possibilidade de voltar a tentar disputar o governo do Estado. Isso pode gerar ranhuras, tá? E pode fazer com que outros nomes desse cenário venham a aparecer. É um pouco cedo ainda para se desenhar essa projeção, mas eu acredito que hoje no cenário capixaba você tem alguns nomes que já se destaquem para esse contexto. O próprio governador tentando reeleição, o Paulo Artung no cenário podendo voltar e gerando esse atrito, né? Eu não sei como foi o acordo feito entre eles, mas entre ele e o atual governador que teve seu apoio, mas sabe-se que o atual governador não era a figura, né, que o Artung queria para governador, essa figura era a figura do Ferraz, mas uma decisão de Brasília que mudou isso na última hora, tá, surpreendendo até a mídia mesmo capixaba, que já anunciava a figura do Ferraz como governador, faz com que o nome do Ferraz também seja um nome, né, caso o Artung venha para o Senado, um nome que venha disputar esse cenário. A figura emblemática do Magno Malta, né, que também é uma figura que sempre está no contexto, sempre está na mídia, né, ou batendo ou apanhando, né, essa figura sempre aparece no cenário como figura de um expoente. E temos aí agora o PT também solto nesse contexto, né, apesar de ter o vice-governador do estado hoje, o PT tem uma figura forte que é a figura do Coser, né, que agora está fora do cenário político, ninguém sabe se vem para o Senado ou também numa possível tentativa para governador, mas sente-se que o PT hoje sofre um determinado desgaste aqui no estado do Espírito Santo, em prol do crescimento de outros partidos, e o PSB foi o partido que mais saiu ganhando dentro desse cenário, certo? Muito obrigado, professor. De nada, disponha.